Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente pegou aqui umas ideias bem legais de A Arte de Pensar Claramente, sabe? Do Rolf Dobelli. É interessante que o livro veio de anotações dele mesmo, né? Sobre erros de pensamento que ele viu não só em finanças, mas, tipo, na vida. Exatamente, o livro é, na verdade, um compilado ótimo desses vieses cognitivos, né? Aquelas rasteiras que o cérebro dá na gente sem a gente nem notar. Uhum. E a origem de muito disso está lá na nossa evolução, no mundo que era bem diferente do de hoje, sabe? Total. E o objetivo, como o Dobelli mesmo fala, não é nem achar a felicidade perfeita, mas, quem sabe, é evitar aquelas furadas grandes, né? Aquelas que a gente mesmo arruma por pensar meio torto. Isso. Então, bora mergulhar em alguns desses padrões? Que tal a gente começar com um bem comum, o tal do viés de sobrevivência? Ah, esse é clássico, né? É aquela mania que a gente tem de olhar só para os que deram certo, os vencedores, Sim, tipo as empresas que bombaram, os investidores que ficaram ricos, e a gente esquece da multidão que não conseguiu, né? Que falhou. nossa, é verdade. Tipo as bandas de rock que ele cita. A gente olha as que lotam estádios. Exato. E acha que é só talento e esforço. Mas e as outras milhares de bandas ótimas que ficaram pelo caminho? Isso distorce tudo, né? A nossa ideia do que leva ao sucesso. Muitas vezes é sorte, contexto. E falando em distorção, isso me puxa a outro viés. Talvez o mais forte de todos, né? O viés de confirmação. Hum, esse é poderoso. É assim a nossa teimosia em procurar, interpretar e até lembrar só daquilo que confirma o que a gente já pensa. Aham. A gente meio que ignora o que vai contra, sabe? O Dobelli até cita o Darwin. Eu vi essa parte, que ele anotava na hora tudo que contrariava as teorias dele. Isso, porque ele sabia que a tendência era esquecer rapidinho. É uma luta ativa contra esse viés. Precisa ter coragem para desafiar as próprias ideias, né? Quase como matar seus queridinhos, como dizem. Exige mesmo. E olha, pensando nessas influências que nos pegam sem a gente ver, tem a reciprocidade. Ah, sim. Aquele sentimento forte de ter que retribuir um favor, né? Mesmo que a gente não tenha pedido nada. Exato. Os exemplos dos Hare Krishnas no aeroporto ou ONGs que mandam um brindezinho antes de pedir doação. É um mecanismo antigo, né? Para lidar com riscos em grupo. Mas hoje pode levar a gente a aceitar coisas que não quer, tipo ir numa festa chata só por obrigação. Complicado. E tem outro, o viés de autoridade. A gente tende a dar um peso enorme para a opinião de quem está numa posição de autoridade, né? Nossa, sim. E a obedecer mesmo quando não faz muito sentido. O livro fala do experimento de Milgram. Aquele dos choques. Assustador pensar nisso. Muito. Pessoas comuns seguindo ordens absurdas só porque vinham de uma figura de autoridade ali, de jaleco. Mas, mesmo em coisas menores, né? Aceitar a palavra de um especialista sem pensar direito. E eles também erram, né? Dobelli lembra dos economistas que não previram crises. Exato. Médicos, consultores, ninguém está imune. A questão não é não respeitar, mas manter o pé atrás, o pensamento crítico ligado, tá? Faz todo sentido. E tem também o efeito dotação, aquele de valorizar mais o que a gente já tem. Esse. Ele conta do carro dele, né? Que ele não queria vender pelo preço que ele mesmo pagaria se não fosse dono, só porque era dele. É muito doido como a posse muda a nossa percepção de valor. E falando em percepção distorcida, o livro fala de como a gente é ruim com probabilidade, né? A falácia da conjunção. Ah, sim. A gente acha uma história mais detalhada, mais específica, tipo o Klaus que trabalha na fundação do banco, mais provável do que uma geral, tipo o Klaus trabalha num banco. Mesmo que a segunda seja estatisticamente mais provável. Exato. Porque a gente gosta de histórias que fazem sentido, que são plausíveis, né? E aí tem o paradoxo da escolha também. Nossa, esse me pega. Ter opção demais pode travar a gente, né? Ou deixar insatisfeito depois. A irmã dele com os azulelhos. Pois é, às vezes menos é mais. E, para fechar esses exemplos, tem a ideia dos caminhos alternativos. Achei esse muito bom. Olhar não só o resultado, mas como se chegou lá. Isso, um sucesso que veio de um risco absurdo, tipo a roleta russa que ele usa de metáfora, é diferente de um sucesso que veio de um caminho seguro. Mesmo que o final parecer igual. Exatamente. O risco que foi corrido geralmente fica invisível depois que dá certo, né? A gente julga só pelo resultado, mas a decisão podia ter sido péssima e ter dado sorte. Tem que pensar nos outros mundos possíveis. Uau!
Então, essa nossa passada rápida já mostra um monte de atalhos mentais que podem complicar nossa vida hoje, né? Nesse mundo mais complexo. Nosso cérebro de caçador-coletor não foi feito para isso tudo aqui. Reconhecer esses padrões já é um passo gigante. E qual seria a chave, então? Desconfiar de tudo que a gente pensa? Não, não é isso. A intuição é ótima, mas dentro do nosso círculo de competência, sabe? Para decisões importantes, aí sim vale acionar o pensamento mais devagar, mais analítico, para não cair nessas armadilhas que são sistemáticas. Entendi. Ter essa consciência dos vieses é a ferramenta. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma provocação do Dobelli. Ele sugere que muitas vezes a gente pensa mais para convencer os outros do que para achar a verdade. Se for assim, como isso muda o jeito que a gente avalia nossos argumentos e os dos outros, hein? Boa pergunta para se pensar, né? Muda bastante coisa.